Fala galerinha, então estamos aqui novamente para trabalharmos mais uma videoaula sobre os conceitos básicos de eletromagnetismo. E sem demora, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a noção de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. E nós temos que lembrar que o átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E nós temos que o próton ele fica localizado no núcleo do nosso átomo e possui carga elétrica positiva, ou seja, nós temos o nosso próton aqui no núcleo. Ele está inclusive de azulzinho aqui, ó. Os elétrons ficam na eletrosfera, região ao redor do núcleo atômico, e a carga elétrica é negativa, ou seja, são esses de amarelinho aqui, ó, que estão nesses orbitais aqui ao lado. E o nêutron também fica localizado no núcleo atômico, aqui ó, juntinho do próton, e ele não possui carga nenhuma. Essa aqui é a estrutura básica atômica, né, do átomo. E a unidade de grandeza da carga elétrica no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a unidade que vai nos permitir medir a energia da carga elétrica, ela é feita em Coulomb, e nós representamos pela letra C. Isso aqui é em homenagem a Charles Augustin Coulomb, ok? Então, toda vez que nós formos medir a carga elétrica, nós vamos dar a resposta nessa unidade de medida, Coulomb. Todos os corpos são formados por cargas elétricas, mas não é fácil perceber as propriedades dessas cargas elétricas. Isso acontece, pessoal, porque geralmente eles estão eletricamente neutros. Por que isso acontece? Porque a quantidade de prótons mais a quantidade de elétrons é exatamente igual. Então, quando nós temos as duas cargas iguais, ele se torna eletricamente neutro. É óbvio, né, que o corpo pode ser eletrizado. Para ele ser eletrizado, nós podemos fazer de duas formas. Ele pode ser eletrizado positivamente, ou seja, ele possui mais prótons do que elétrons. Olha só, possui mais prótons do que elétrons. E ele pode ser eletrizado negativamente, quando ele possui mais elétrons do que prótons. Agora, é um detalhe bem interessante, pessoal, que os átomos eles não perdem prótons. Eles ganham elétrons ou eles perdem elétrons. Então, se eles perderem elétrons, eles ficam carregados positivamente. Se eles ganharem elétrons, eles ficam carregados negativamente. Muita atenção nessa situação. E olha essa vista maravilhosa. Não liguem pelos rabiscados na tela. Olha mais ou menos como funcionaria a questão do átomo. Aqui são algumas imagens, segundo as minhas pesquisas, que são imagens reais. Agora, como conseguir identificar os átomos nessas imagens? Olha a eletrosfera, como seria o comportamento dela. Incrível, né, pessoal? Agora, imagina a dificuldade que é para conseguir enxergar todas essas informações que nós temos da forma como foi mostrado agora há pouco no vídeo. Deve ser um pouco complicado. Então, os caras que trabalham há séculos com isso são verdadeiros gênios, né? Dando continuidade aqui, ó, nós vamos falar sobre a noção do que é o campo elétrico. Olha só. Campo elétrico é o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q. Esse Q seria a quantidade de energia que essa carga possui. De forma que qualquer carga de prova de intensidade Qzinho fica sujeito à força de interação, ou de atração, ou de repulsão exercida por Q. Para explicar isso direitinho, imagina que esse Q maiúsculo aqui seja uma pedra que a gente joga no rio. Então a gente percebe que quando a gente joga, ela começa a fazer essas ondas em todas essas direções. Agora você imagina, você joga uma pedra aqui e joga outra pedra aqui do ladinho. Então você vai ter várias ondas ao redor e
chega um momento que essas ondas elas interagem uma sobre a outra. Então é mais ou menos isso que seria a questão do campo elétrico. O campo elétrico ele desempenha a função de transmissor da interação entre as cargas elétricas. Então esse campo aqui, ó, ele é responsável por transmitir uma interação entre as cargas. Essa interação ela pode ser de aproximação, que nós chamamos de atração, ou ela pode ser de repulsão, que nós vamos chamar de afastamento também, né? As cargas elétricas pontiformes, grave esse nome, a gente vai falar muito sobre elas. São corpos eletrizados cujas dimensões, ó, são desprezíveis. Significa o quê? O tamanho dessas cargas não importa para a gente, tá? O que importa mesmo, além da unidade de medida dessas cargas, é a distância entre elas. É essa parte que vai ser mais interessante. E aqui, pessoal, olha que coisa interessante. Esse vídeo aqui ele é incrível. Esse vídeo aqui, ó, ele mostra a interação entre duas cargas. Uma carga está interagindo sobre a outra e veja os campos, o campo elétrico que está sendo formado entre essas duas cargas. Observamos que na região onde existe um campo elétrico, surgirá uma força sobre uma carga pontiforme de prova que for introduzida em algum ponto deste campo. Essa força poderá ser de repulsão ou de atração. Olha só que incrível. As linhas do campo magnético formado entre essas cargas. Deixa eu ver se eu apago um pouquinho aqui para ficar mais limpo para a gente enxergar. Olha só que incrível. Essas linhas seriam os campos elétricos. Atenção que não é campo magnético. São os campos elétricos formados entre as duas cargas que estão em interação. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, só por causa do tempo. Olha só que legal. Então, pessoal, isso daí é o campo magnético que a gente está vendo, tá bom? Então, por hoje é só, agradeço a presença de vocês e na próxima aula a gente ainda vai trazer mais alguns elementos que são partes dos conceitos básicos de eletromagnetismo. Obrigado e até a próxima, pessoal!